Fala galera, meu nome é Rafael e a gente está aqui gravando um vídeo sobre comunicação estratégica para a campanha eleitoral. Muitas pessoas têm a falsa percepção de que a comunicação é uma parte isolada da campanha, quando na verdade ela é transversal a todas as outras áreas. Por exemplo, a comunicação é o pilar fundamental para a mobilização de pessoas, voluntários e voluntárias que vão ser os corações e os braços dessa campanha. É a comunicação que pode garantir que o seu financiamento coletivo vai ser um financiamento coletivo de sucesso e não um financiamento coletivo de fachada. Ela também que pode ajudar a fazer com que o programa de governo da sua campanha seja um programa construído colaborativamente, com as pessoas que fazem parte da sua comunidade, ao invés de um programa feito apenas dentro de um gabinete. Ou seja, quando falamos de comunicação de uma campanha, estamos falando sobre escolhas políticas cotidianas que vão fazer toda a diferença na forma como as pessoas falam, sentem e vivem essa campanha. Nesse vídeo, vamos apresentar alguns passos para se desenhar um bom planejamento estratégico de campanha. Esses passos estão divididos em duas grandes áreas, escuta e reflexão. Afinal de contas, antes de sair falando qualquer coisa no mundo, é sempre importante a gente escutar e refletir. O primeiro passo, antes de sairmos desenhando um planejamento estratégico de campanha, é a gente sair do achismo. É fundamental buscarmos ativamente informações concretas que vão embasar as decisões e as escolhas políticas que a gente vai fazer durante essa campanha. Existem várias formas de encontrar e colher esses dados, e é sempre bom lembrar que mais do que dados a gente está falando de pessoas. Você já deve ter ouvido por aí que o uso de Big Data por agências como a Cambridge Analytica fez toda a diferença na vitória do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. E é verdade. A ciência de dados não surgiu nesse século, mas com o avanço das tecnologias que capturam os dados de bilhões de pessoas o tempo inteiro no mundo todo, ela passou a ser um elemento-chave para as campanhas que precisam conquistar a opinião pública. É importante lembrar que, como tudo na política e na vida, existem limites éticos do que é aceitável e não aceitável para o uso desses dados. Um valor básico fundamental, no caso da ciência de dados, é a transparência. Ou seja, as pessoas precisam ter a consciência de que estão tendo seus dados colhidos e saber exatamente para qual a finalidade que esses dados vão ser utilizados. É super importante também pesquisar a legislação eleitoral que trata sobre esses processos. O mau uso desses dados e o desrespeito a essa legislação eleitoral pode gerar impugnação da candidatura ou multas altíssimas. Um dos principais tipos de dados que devemos mergulhar antes de começar a desenhar a estratégia da campanha são os dados públicos. Sites como TSE, IBGE e IPEA contêm uma série de dados e mapas que podem servir como fontes para tomadas de decisão. Ferramentas como Google Trends, Google Analytics e Google Alerta, assim como as páginas de métricas do Facebook, Twitter e YouTube, são excelentes fontes de informação para entender melhor sobre o seu público e sobre o seu posicionamento nas redes. Outro recurso que pode ajudar a afinar melhor o discurso e a narrativa da campanha são as pesquisas quantitativas e qualitativas, como grupos focais, por exemplo. Se você tiver a possibilidade de investir nesses recursos ou conseguir parcerias para isso, a sua mensagem pode chegar de maneira muito mais eficaz ao seu público-alvo. Nessa etapa, é fundamental escutar ativamente as pessoas que fazem parte da sua comunidade, que querem construir com você esse projeto de futuro. Num processo de ideação coletiva de um programa de governo, por exemplo, você pode não só entender melhor sobre o perfil dessas pessoas, mas qual é a prioridade que elas têm para o projeto que vocês estão construindo. Lembrando, claro, que não basta apenas escutar essas pessoas no processo eleitoral. A política é o exercício cotidiano da escuta e não apenas de 2 em 2 anos. Agora que já falamos sobre a importância de começar a desenhar esse planejamento a partir de informações concretas, pesquisas e dados, vamos entender como transformar esse material em um plano estratégico de comunicação. Essa pergunta deve ser a primeira a ser respondida. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? O que nos move? Quais são as nossas causas? Em seguida, precisamos entender como estamos fazendo o que estamos fazendo, de que forma queremos fazer isso, quais são os princípios que regem a nossa campanha, quais são os compromissos que a gente tem quando a gente assumir esse mandato. O que a gente está fazendo, afinal? Para além da resposta óbvia de lançando uma candidatura ou lançando uma campanha, como é que a gente qualifica essa candidatura para que ela dialogue com o que a gente estava discutindo anteriormente? Essa pergunta nos provoca a refletir sobre quem é o grupo que está por trás dessa candidatura, quem são as pessoas que decidiram se juntar nesse projeto, o que nos une enquanto indivíduos num projeto coletivo. Essa é a hora de entender quem é a nossa candidata. Liste as características positivas, negativas, limitações, histórias de vida e talentos dessa pessoa. Ainda que os robôs estejam invadindo a política por todos os lados, eles ainda não são capazes de substituir as pessoas de carne e osso que vão compor a nossa campanha. Por isso é importante agora a gente listar quem é o público da nossa campanha, quem são as pessoas que vão se mobilizar por esse projeto. Com os públicos bem definidos, um bom exercício é definir em um parágrafo quem são essas pessoas. Você pode escrever, por exemplo, nome, idade, gênero, etnia, vivências e desejos e medos que essas pessoas podem ter para a gente poder entender como que a gente se comunica com essas pessoas.
Depois de passar por todas essas etapas, o próximo passo é a gente escrever um exemplo de um chamado para ação que a gente faria para o nosso público. Dessa forma, a gente já experimenta como a gente apresenta essa campanha, como a gente apresenta a candidatura, como a gente apresenta as nossas causas e a gente já convoca essas pessoas para agir de alguma forma. Para fechar essa etapa, faça uma análise a partir de um mapa que ilumine quais são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças dessa candidatura ou candidata. Ter essa leitura é importante para entender onde priorizar a energia e o que merece ser olhado com atenção. Com plano na rua, lembre-se de realizar periodicamente reuniões para checar como é que as coisas estão avançando, entendendo que nem sempre tudo sai como planejado. O que importa é todo mundo estar na mesma página.